perguntamos para a deputada estadual Isa Pena, ela também é feminista, o que ela acha da frase do Nelson: prostituta é a primeira vocação da mulher. Vamos ver o que a deputada respondeu. Qualquer afirmação, venha de quem vier, do Papa do Nelson Rodrigues, que coloque as mulheres num balaio só. Então, as mulheres precisam disso, as mulheres são isso, a primeira vocação das mulheres é essa. Já tá errado, porque são muitas mulheres. E por isso também são feminismos, porque a gente entende que a interseccionalidade não adianta só analisar, uma mulher precisa disso, disso, disso. Não, é uma mulher, é uma trabalhadora, é uma mulher negra, é uma mulher estudante, é uma mulher... enfim, então... já começa por aí. Outra coisa que me parece que cada vez mais as mulheres estão se apropriando do seu direito ao prazer e à sexualidade, ou seja, ao seu próprio corpo. Me parece que cada vez mais há iniciativas nesse sentido por parte de mulheres, e isso é bastante provocador para os outros 50% da sociedade que estão acostumados a só receber cuidado e prazer, e não a fazer essa relação de troca, de divisão, de compartilhar as dificuldades e os prazeres da vida. Então, na minha opinião, a frase tem um erro de origem, mas me parece que se há alguma provocação nesse sentido, né, da prostituição, hoje em dia ela se revela muito mais no incômodo dos homens, com a crescente apropriação das mulheres sobre o nosso próprio corpo, nosso próprio prazer, nossa própria sexualidade. E é isso. Eu concordo com ela, no sentido de quando você fala assim, então, todas as mulheres isso. É a mesma coisa quando se fala assim, todos os homens são estupradores em potencial. É a mesma simetria. Aliás, o Nelson não estava pensando em fazer política quando ele está discutindo aquilo. Eu acho que a Isa coloca muito bem questões políticas. Né? E normalmente a política, quando entra no terreno do Nelson, é complicado, porque o Nelson está falando de certos comportamentos, certos desejos que nunca chegariam ao palanque. E uma outra coisa que eu acho importante no que ela fala é, que eu acho que do ponto de vista do Nelson daria um belo samba, é a ideia desse discurso de que a mulher se apropria do próprio corpo e do próprio prazer, e que isso de fato está levando pessoas a muito prazer sexual. Entende? Eu acho que você pode de fato ter produzido uma maior autonomia das mulheres em relação ao próprio corpo, daquela frase do tipo, meu corpo, minhas regras, não é isso? Mas isso não significa necessariamente que isso esteja gerando nenhuma forma de grande atividade sexual ou vida sexual. Desejo. Por quê? Porque é uma maldição na vida sexual. O Freud sabia muito bem disso. Há uma maldição no desejo. O Nelson não está querendo ofender as mulheres, ele não está querendo fazer um discurso político, ele está dizendo que existe o mundo da fantasia sexual feminina, sendo ele heterossexual, ele tinha interesse por mulheres, e todo mundo de fantasia, a fantasia sexual de todo mundo sempre é problemática. Não é a política que vai resolver isso. Então, e nesse sentido, Pondé, seria forçar muito a barra dizer que o Nelson também tinha, vamos lá, alguns traços feministas. Por exemplo, quando a deputada fala que a mulher está incomodando o homem porque ela está se apropriando do próprio desejo, o que o Nelson fez, de alguma forma, não foi escancarar a existência do desejo feminino? E, nesse sentido, ele não poderia ser, inclusive, chamado feminista? Ele iria achar bem estranho, né? Mas eu estou entendendo o que você está falando, claro. Mas, assim, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Nelson, quando ele fala da feminista Beth Friedman, na época que ela vem para cá e dá pílula e não sei do que, o Nelson fala que o problema é que só existe o homem se existir a mulher. E só existe a mulher se existir o homem. É isso que as feministas normalmente não entendem. Que essa é a tese do Nelson. E que essa relação não é uma relação limpinha, não é uma relação fácil, é uma relação atormentada. O que a moçada das políticas, que falam de sexo e gênero e tal, querem e vendem é a ideia de uma utopia da vida sexual, em que todos serão felizes, bastando ser autônomos com relação ao próprio corpo. Você pode ser bem autônomo ou autônoma e acabar ficando autônomo sozinho, vendo Netflix.